Hoje a palavra está maravilhosa. Não é porque eu vou ministrar não, mas hoje a palavra está desafiadora e muito gostosa para ser ouvida. Podemos começar? Então vamos lá. Seminário da Família, sexto mandamento hoje: tenham boa comunicação familiar. Ouçam mais e falem menos. Eu tenho comentado sobre essa questão de ouvir mais e falar menos, que quando você fala em ouvir, você está dizendo em você analisar. Você analisar e pensar. De vez em quando nós não damos chance para os nossos familiares, ou a gente convive em grupo, a gente não dá chance da pessoa falar. A gente atropela, a gente fala em cima daquilo que a pessoa está falando. Acaba deixando de ser uma conversa e se torna um ataque. Você está atacando, você está competindo com a pessoa na questão no conflito das ideias. Você não deixa a pessoa expor. E você vai ver na Bíblia Sagrada que a vontade de Deus não é essa. Ainda que a pessoa esteja errada, ou que você não concorde com aquilo que a pessoa está falando, a Bíblia Sagrada orienta você a deixar a pessoa falar, ainda que a pessoa ela não esteja correta, ou você não concorde com ela, E além da questão de você sempre ouvir mais, falar menos. Aqui falar menos não é que você não deva falar. Pastor, vou começar a diminuir as minhas palavras. Não é questão de diminuir palavras. É uma questão de você falar correto. E hoje eu vou te dar alguns exemplos na Bíblia Sagrada que o próprio Senhor Jesus, ele não falou muito, ele falou correto. E na hora que ele falou, resolveu o problema. Nós falamos muito e a gente não consegue resolver o negócio. A gente só fica se atacando e isso é errado. Mas nós vamos começar hoje então sobre essa questão de ter boa comunicação. Outra coisa sobre ter boa comunicação é importante falar. Por exemplo, você vai num país, vamos falar de um país aqui que, por exemplo, é um país que você não tem domínio da língua. Vamos assim dizer, alemão. Ou você vai lá para a Rússia, O pessoal fala de uma forma assim, para nós é assim esquisito, Então o que acontece? Você não sabe falar a linguagem deles, você não vai conseguir se comunicar, você vai ter dificuldade para comer, você vai ter dificuldade para ir em alguns lugares, você vai ter dificuldade para pedir coisas específicas. Então você vai ter dificuldade de troca. Você não vai conseguir trocar, Você não vai conseguir dar e você não vai conseguir receber. Você não consegue falar. Então você vai ter que aprender aquela linguagem. A mesma coisa dentro de casa. Eu vejo que de vez em quando a gente não está falando a mesma língua. A gente não está falando a mesma língua. A gente não escuta as pessoas. A gente não aprende a falar. Sabe que a pessoa está querendo se expressar, a gente não consegue entender. Então você também vai ter dificuldade dentro de casa. Quando nós nos comunicamos bem dentro de casa, ou numa empresa, ou até mesmo dentro da igreja onde tem grupo de pessoas, eu entendo que é como se você estivesse construindo pontes, Quando você constrói uma ponte, você consegue fazer a ligação desse lado com o outro. Se não tem uma ponte, você não consegue chegar. Então aquela pessoa de lá não consegue passar para cá e você não consegue passar daqui para lá. Mas quando você consegue então se comunicar, fala comigo assim: nós conseguimos trocar. A gente vai ter troca, você vai conseguir entender a pessoa vai te entender, a gente vai conseguir. Isso é a boa comunicação. Como que acontece? Ouvindo mais e falando menos. O primeiro versículo está em verdinho aí, O primeiro versículo verdinho diz assim, sabeis isto, meus amados irmãos. Está falando para crentes, mas logo depois que está falando para crentes tem um ponto e vírgula. Diz assim, mas todo homem, então não é só para crente, é para todo mundo. Todo homem seja pronto para ouvir, para analisar. Quando você escuta, olha para o pastor aqui, Quando você escuta, você está analisando. Analise, irmão. A gente tem dificuldade hoje muito de atenção. Eu vejo até mesmo as crianças. Você está falando com uma criança, ela está pensando em outra coisa, ela está falando outra. E nós temos isso de vez em quando. A gente não tem essa coisa de parar para, a mulher mesmo, mulher gosta de falar bastante, fala ou não fala? Então, mulher gosta de atenção. E de vez em quando a gente não está, naquele ponto assim de dar atenção, e aí vai dar problema. A gente tem que estar pronto para ouvir, não só as mulheres, mas qualquer pessoa. E as mulheres têm que ouvir os homens também, Porque diz, todo homem seja pronto para ouvir. Enquanto a pessoa está falando contigo, procura analisar, procura pensar naquilo que você está falando, no que a pessoa está falando. Por quê? Porque diz assim, tardio para falar. Então você deve falar, mas você tem que ter estratégia para falar. Não falar por falar. Quem lembra de Jesus quando trouxeram uma mulher adúltera e colocaram os pés de Jesus? Quem recorda? Já viu isso na Bíblia? Então, eles colocaram lá e começaram a insistir.
e dizer, na lei de Moisés diz que tem que apedrejar ela, e tu o que dizes? Aí o que acontece? Jesus não respondeu na hora. E por Jesus não ter respondido, eles começaram, pessoal. Eles começaram a insistir, e Jesus deu uma só palavra. A palavra que Jesus disse, eu acho que está em João 8, né? João capítulo 8, se eu não me engano, acho que é o versículo 6 ou 7. Eu vou ler para você agora. E, né, que como insistissem perguntando, endireitou-se e disse, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Jesus falou muito? Não, ele falou certo. Aquilo ali desarmou o pessoal completamente, o pessoal foi embora. Então o que eu observo? É essa sabedoria que nós temos que ter. A sabedoria de falar certo, falar na hora correta, e não falar pelos cotovelos. E outra, aprenda uma coisa, deixa a pessoa desabafar. Você sabe que a pessoa que ela desabafa, quando a pessoa está desabafando, é como se fosse um balão cheio de ar. Quando você solta a boca do balão, não faz assim, ó. Deixa desabafar, irmão. Daqui a pouco você está querendo, a pessoa querendo desabafar, você corta a pessoa no meio, você tranca aquele balão, vai ficar... Deixa. A pessoa não concorda com a pessoa, mas não concorda, beleza. Você acha que Jesus concordava com os fariseus? Que queriam apedrejar ela? Você acha que Jesus concordava com o adultério dela? Mas deixou eles falar. Deixou falar. Quando eles desabafaram, esvaziou todo o balão, e aí eles pararam de falar, aí Jesus se endireitou e falou uma frase só. Uma frase, resolveu. Então a gente não vai resolver as coisas falando demais. A gente não vai resolver as coisas, sabe, colocando uma... Sabe, a pessoa está falando alguma coisa, a gente está colocando outra frase em cima, colocando outra coisa. Você não vai resolver. E a Bíblia diz mais ali, ó, no primeiro versículo verdinho. Seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar, ou falar com estratégia, falar com... Não só com estratégia, mas falar também ser certeiro, né? E tardio para se irar. Pastor, então Deus está permitindo ficar bravo. Última instância. A última instância é ficar bravo. Então pode acontecer de você ficar bravo. Mas tinha que ser qual a instância que eu falei? Mas a gente usa como primeira. A nossa defesa primária já é impulso. No impulso, no calor da briga, já estourar. Não tem problema. A gente está indo contra a palavra. A palavra diz que primeiro ouvir e pensar. Depois pensar no que vai falar. E terceiro, se não tiver jeito, estourar. Aí tudo bem, você pode até ficar bravo, mas isso, Deus está dizendo que a última coisa que você tem que fazer. E aí diz assim no próximo parágrafo, né? Neste texto de Tiago, encontramos 3 conselhos importantes para uma boa comunicação familiar. 2 pontos. Ser preparado para ouvir, ter cuidado com as palavras, isso aqui é importante, ó. Ser capaz de vencer o impulso de se irar rapidamente. Isso aqui que acaba casamento, isso aqui que vai fazer você ser demitido, isso aqui vai fazer um filho seu um dia sair de casa. Esse impulso que dá na hora que vocês estão conversando, na hora que você, na verdade não é nem conversa, né? É um ataque que vocês estão fazendo. Vocês estão se atacando. Então quando a gente começa a se atacar dentro de casa, esse impulso que dá em você, e quando você fica bravo, você fala coisas que não tem cabimento. Quando você está muito bobo, ou você está muito na brincadeira, você fala coisas que não tem que falar. Então, sabe que são coisas, meu irmão, assim, que não deveria falar, nem bravo, nem muito bobo. Não podia ter falado com ele. E aí você vê que a pessoa fala, é aqui que, como eu disse, é aqui que começa a destruição de casamento. É aqui que começa a destruição de uma empresa, de um emprego, de um ministério. É aqui. É aqui que faz, porque a gente não consegue segurar esse impulso de falar bravo. E aí tem mais, ele fala, né? Quando uma dessas afirmações é desprezada, corremos o risco de ver a comunicação familiar ser interrompida. É como eu falei, quebra a ponte. Pau, quebrou a ponte, não vai mais ter troca. Não vai ter troca, não vai ter aquela via de 2 mãos da ida e vinda. Acabou, quebrou, já não tem mais. Fica aquele climão dentro de casa, fica aquele climão na empresa, lá onde você está conversando que deu errado, você fica pesado. Interrompeu, não tem clima. E olha o que diz mais agora, né? O que não é difícil de acontecer, está acontecendo frequentemente, né? A palavra de Deus diz, responder antes de ouvir é estultice e vergonha. A palavra estultice é tolice ou burrice. Estupidez. Diz que a pessoa ficar falando antes de escutar é estupidez. É uma coisa estúpida, é uma coisa burra. É uma tolice fazer isso. E é o que diz em Provérbios 18, versículo 13, você lê, ó, responder antes de ouvir é uma estultícia. E é vergonha. Não devia ser feito assim.
E ele diz, né? No calor do dia a dia, falamos mais do que ouvimos. Interpretamos as atitudes dos nossos familiares sem dar a eles a oportunidade de falar. Como eu estava falando agora há pouco, acabou, vocês não estão mais conversando, vocês estão se atacando. É uma imposição. Um quer impor, a pessoa imposta a voz mais do que a outra. É uma guerra de quem grita mais dentro de casa. É uma guerra de quem grita mais. As pessoas estão querendo ganhar no grito dentro de casa. Isso aí, irmão, é complicado. Isso aí é mais fácil acabar o casamento, acabar o ministério, você ser demitido, um filho seu acabar saindo de casa, do que você conseguir alguma coisa. Então um grita, outro grita mais, outro fala mais alto, vai falando, vai falando, vai falando. E quem já vem de alguns estilos de vida, por exemplo, estilos não, de alguns específicos tipos de família sobre a face da terra, por exemplo, família italiana, fala alto ou não fala? Você imagina, já fala alto ao normal, imagina brigando. Aí, meu irmão, fica aquela coisa, como eu disse, já se tornou uma imposição dentro de casa. É uma imposição, é uma impostação, vocês estão se atacando. E isso aí não vai ser... Ah, pastor, tem que escutar tudo. Tem. Não que você concorde, você não precisa concordar, você tem que escutar. Você tem que deixar esvaziar o balão. Tem que deixar desabafar. Quem já escutou a famosa frase, abrir o coração? Você tem que deixar a pessoa abrir o coração, soltar as cobras, soltar os lagartos, tem tudo dentro. Não precisa concordar, mas tem que ouvir. Você tem que deixar a pessoa falar. Tem que deixar. É o que a Bíblia orienta. Mas não vou deixar mesmo. Então tá. Você vai ver o que vai acontecer. Não vai dar certo isso aí. E aí o próximo parágrafo diz assim, ó: julgamos e condenamos os da nossa casa sem buscar entender a origem de seus comportamentos, porque não estamos acostumados a ouvi-los. Às vezes, sequer acreditamos no fato de que eles tenham algo a dizer. Olha para o pastor Mike aqui. Irmãos, presta atenção que eu vou falar uma coisa muito séria para todos vocês aqui. A gente vem de família diferente, irmão. Tem gente que quando era criança foi espancado, outros não. Tem gente que veio de uma família que aquela criança, ela foi estuprada, outra não. Tem gente que não foi criado com os pais, a outra foi. Tem gente que não conheceu o pai, a outra conheceu. Tem gente que foi criado no meio da droga, do tráfico, outra não. Tem gente que foi criada no meio da roça, outra foi criada na cidade. Tem famílias que a família daquela pessoa é um temperamento, a outra família tem outro temperamento. Então os nossos temperamentos são diferentes, criações são diferentes. E quando você vai trabalhar numa empresa, junta tudo. Várias criações, vários temperamentos. Você vai casar. Geralmente esses temperamentos e essas criações, elas se manifestam quando você casa. Você casou, você descobre quem é aquela pessoa. Você acaba descobrindo quem é aquela pessoa. E aí o que acontece? Essa pessoa, muitas vezes, ela tem esse comportamento por causa de como ela foi criada. Você sabe que o fruto não cai longe do pé. Por isso que eu sempre oriento. Você quer casar com alguém? Conhece antes papai e mamãe. Porque você vai ver que vai ser igual papai e mamãe. Não vai fugir muito. Você quer ver quem é aquela moça? Ela é parecida com a mamãe dela. Ou com o papai, um pouquinho do papai. Quem é aquele menino? Aquele menino é parecido com o papai e com a mamãe. Você vai casar com o papai e mamãe dessa pessoa. Não, pastor, vai. Bom, aqui eu tenho uma macieira. Você vai encontrar laranja aqui embaixo quando cair? O que você vai encontrar aqui embaixo? A maçã. O fruto não cai longe do pé. Você quer casar com alguém? Ai, pastor, o senhor não pregou isso antes. Agora já foi. Agora já. Aí se lascou. É isso aí, irmão. E não tem, irmão. Você vai ter o feitio, você vai ter o gênio, você vai ter o temperamento, é tudo aquilo ali. Claro, você pode aperfeiçoar isso com Cristo. Diga aleluia. Jesus vai te moldar, mas nem tudo, irmão. Tem coisa que não vai moldar. É teu caráter, é tua personalidade. E vem você sendo forjado com traumas desde quando você é criança. Você sabe que ontem eu assisti uma coisa em um episódio. Que coisa, né? Eu ia assistir outra coisa com o Felipe, meu filho. Bom, meu filho ele vai assistir filme comigo, ele deita e dorme. Parecido com alguém que eu conheço. A mãe. Aí eles sempre querem escolher um filme para eles assistirem, só que eles dormem. Aí ontem eu fui deixando ele dormir, dormiu. Aí fui assistir um documentário. Quem lembra do Roberto Baggio, que era o atacante da seleção italiana? Ele usava até uma colinha no cabelo assim, com umas trancinhas. Aquele que errou o pênalti contra o Brasil, lembra? Então, esse cara,
eu vi o documentário dele, e é um documentário que ele assina embaixo, esse documentário, então eu assisti. Aí eu disse, vê que coisa esse negócio da criação, né? Ele tinha só uns 2 treinadores, 1 ou 2 treinadores que ele se deu bem na vida. Os outros treinadores, ele não se dava bem. E eles não entendiam que certos treinadores que pegavam ele para treinar, ele ficava caminhava em campo, não se dava bem, entrava em depressão, ficava louco e tal, dava um parafuso na cabeça dele. Mas tinha um treinador, 1 ou 2 treinadores, que ele se acertava, ele se tornava o melhor em campo, o artilheiro do campeonato, ele só funcionava com aquele. Aí o pessoal não entendia. Por que acontece isso com ele? Aí foram tentar conversar com ele, escutar o que ele tinha para dizer, a origem dele e tal. Aí o que acontece? Ele visualizava nos treinadores o pai dele. Ele teve um pai muito carrasco, ele teve um pai muito duro com ele, mas extremamente duro com ele, aquele negócio todo. E o que acabou acontecendo? Se pegava um treinador que era parecido com o pai dele, ele não deslanchava. Não conseguia jogar. Trancava, não jogava em campo, era o pior. Mas quando ele pegava um treinador que era diferente do pai dele, que incentivava ele, vai lá, tu é o cara, rapaz, tu joga muito, pode driblar à vontade. Mas se falasse para ele assim, ô Baggio, é dominar e tocar a bola. Tipo, era mais duro com ele e tal. Ele se trancava, não jogava nada. Aí olha só que coisa que eu descobri. Ele visualizava não o treinador, o que ele visualizava? O pai dele. Então ele tinha um trauma que ele carregava com ele. Então eu vejo que dentro de casa muitas vezes é isso. O comportamento que o teu marido está tendo, que a tua esposa está tendo, isso é reflexo de uma coisa que foi um bloqueio da infância que não foi desbloqueado. Algumas coisas que são traços que trazem na vida de cada um de nós traz, e você diz, essa palavra meu marido, e para você também. Todos nós aqui temos traumas, bloqueios, traços que nós trazemos na nossa família. E essas coisas que de vez em quando a gente bate de frente com o nosso familiar. A gente bate de frente, grita e tal e coisa. Por quê? Porque a gente não está sabendo lidar. Porque o comportamento dessa pessoa, ela tem origem. E aquilo ali tinha que ser tratado. Você tinha que se colocar no lugar da pessoa. Ah, pastor, então eu tenho que ser psicólogo. Exatamente. Casou com a bomba, você vai ter que desarmar. Agora você vai ter que ser psicólogo. Você vai ter que entender aqueles dias dela. Você vai ter que entender. São dias que trazem traços muito próximos do que era o pai ou a mãe deles. Coisa séria, né? Diga, me ajuda, Jesus. Eu estou pregando hoje aqui, irmão, o que eu estou pregando para você hoje aqui tem tudo a ver com a tua vida. Tem ou não tem a ver? Agora escuta isso aqui, próximo parágrafo. Jesus, quando confrontado pelos escribas e fariseus, no caso da mulher adúltera, permaneceu em silêncio escrevendo na terra, que eu comentei com você agora há pouco. E ele não estava calado por não saber o que dizer, ou por concordar com a atitude daquela mulher adúltera, né? O silêncio do mestre nos ensina não a tomar atitudes no calor do momento, levados por discursos de outras pessoas, mas buscar em Deus a direção para toda e qualquer situação. Então eu vou dizer de novo, Jesus concordava com os fariseus? Jesus concordava com a prostituta? Mas mesmo assim escutou a adúltera, falei prostituta, né? Ele escutou a adúltera, ele escutou os fariseus. Depois que o balão soltou tudo o ar, eles desabafaram. Aí Jesus foi falar. E é isso que eu e você a gente precisa. Peça para Deus hoje. Deus, eu vou deixar falar. Pastor, a minha esposa vai falar bastante. Vai falar uns 3, 4 dias. Deixa falar 3, 4 dias. Chega uma hora que ela cansa. Quando ela cansar e ficar em paz, aí chegou a hora de você falar. Ah, pastor, mas meu marido quando desanda a falar, ele fala. Deixa falar. É o momento dele. É o momento dela. Se você começar a aprender isso, a tua vida vai ser mais abençoada. Então Jesus deixou o pessoal falar. Quando eles acabaram toda a fala deles, aí Jesus se colocou em pé. E olha só o próximo parágrafo que eu vou fazer um comentário muito forte. Depois que os homens desistiram de apedrejar a mulher, Jesus concedeu a ela a oportunidade de falar. Então o que o pessoal tinha nas mãos? O que eles tinham nas mãos? Você nota que era um ambiente hostil? Era um ambiente hostil e perigoso, irmão. O pessoal estava com pedra na mão para tocar. Era um negócio perigoso. E você vê que Jesus não se meteu no calor. Quando o negócio é perigoso, você vê que a pessoa está te ameaçando até jogar uma pedra, fazer uma maldade com você. Calma! Deixa a pessoa falar, desabafar. Mas com uma palavra certeira, com uma palavra certa, com o entendimento certo que você dá, sabe o que acontece? Olha que forte. Você desarma a pessoa que está pensando em fazer uma maldade contigo. Aquela mulher, ela voltou a adulterar algum dia?
Nunca mais. Ela se tornou uma discípula de Jesus com uma palavra, uma frase que Jesus deu. Ele fez discípulo com uma frase que ele deu. Ele fez aquele pessoal largar as pedras com uma frase. Ele fez aquela mulher nunca mais voltar a adulterar. Ela se apegou a Jesus e ela está com Jesus até o final, até na cruz. Ela vai junto com Cristo. Por quê? Saber falar na hora certa. Deixar falar. E quando tudo, né? Agora você não vai dizer assim, né? Quando acabou a pessoa de falar. Deu? Já acabou? Tá? Agora deixa eu falar. Não é assim. Não é desse jeito. Isso aí tá errado. Você tem que deixar. Aí quando viu que o ambiente acalmou, você viu que o ambiente tranquilizou, você viu que a pessoa já não tem mais o que falar, a pessoa desabafou, tudo tinha que desabafar. Aí você pega, senta com a pessoa e diz assim, ó, olha, o que eu tenho para te falar é isso. Aí você pega e dá uma frase ou duas. Não despeja na pessoa. Quem já viu falar em doses homeopáticas? Levanta a mão, quero ver. O que é dose homeopática? É doses pequenas, pequenininhas. Então, quando você for falar com aquela pessoa em relação àquilo que ela falou contigo, por mais que você não concorde, fale em doses pequenas, homeopática. Pega, você despeja. E tem outra coisa. E aquele dia lá também, quero falar para ti sobre aquele dia, e porque... Parece até a Vila do Chaves. Exato? Parece isso aí, irmão. Tá começando a aparecer a Vila do Chaves. Deixa falar, irmão. Depois que eu não tiver mais nada para falar, aí você fala. Você vai notar que eu estou te dando hoje códigos e senhas para a tua casa ser um pedaço do céu. Não vai ser perfeito, mas vai ser um lugar onde você vai conseguir conviver. Já casou, agora vai ter que conviver. Então o que mais diz? Então depois que os homens desistiram de apedrejar a mulher, Jesus concedeu a ela a oportunidade de falar. Perceba que aquela era uma mulher pecadora, pega no próprio ato do adultério. O que ela fez era indesculpável, mas ainda assim o mestre permitiu que ela tivesse voz só para então orientá-la, só para depois, né? Então orientá-la e exortá-la. Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Então você vê que Jesus conseguiu, sabe? Pediu até para ela falar, irmão. Depois ele deu um toquezinho nela, né? Falou assim, ó, eu também não te condeno, vais e não peques mais. Jesus não ficou dando showzinho. Feio que você fez, hein? Isso é feio, hein? Olha, se eu não tivesse aqui, tu ia para o inferno. E a gente faz isso, é muito showzinho, irmão. A gente tem que dar uma palavra em dose homeopática e deixar a pessoa no limbo. Deixar a pessoa ali pensando. Vai, quem já conseguiu fazer isso um dia? Dar uma frase ou dar um versículo e virar as costas e ir embora. E depois a pessoa conseguiu até pensar e mudar. Quem já aconteceu isso? Isso já aconteceu comigo. De eu dar uma palavra, não ficar falando 2, 3 horas. Eu dei uma palavra curta, rápida, dei uma palavra. E saí. Depois de um tempo a pessoa mudou. Agora quando a gente fala, a pessoa fala, você levanta a voz, a pessoa levanta mais a voz, a pessoa tenta impor sobre você tenta impor mais alto, você ataca, a pessoa ataca, isso aí não resolve. A ira do homem não opera a justiça de Deus, não resolve nada. A ira do homem não resolve nada. Só piora o negócio. Ficou mais bravo ainda, piorou. Próximo agora, né? Nas situações de tensão familiar, ouça o que o outro tem a dizer. Mas principalmente ouça o que Deus ministrar no seu coração. Dê a ele, Deus, né? A oportunidade de lhe ensinar como agir. Abre em Marcos 13, versículo 11, que forte, ó. Marcos 13, 11. Quem está gostando do que eu estou pregando? Agora isso aqui é um desafio, viu, irmão? O que eu estou pregando hoje não é fácil. Eu estou pregando aqui que eu também vou ter que usar isso, né? Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos. A palavra solícito é ansioso, tá? Não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer. Mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas quem? O Espírito Santo. Então vamos lá. Quando uma pessoa estiver atacando você, ela não concordou contigo, a pessoa está no dia do piti dela, que tem gente que está no dia do piti. Aí a pessoa está no dia do piti, a pessoa está doida, endoidou lá e tal, aquele negócio. A pessoa está mais brava do que normal, está mais quieta do que normal, vocês começaram a brigar. O que você faz? A pessoa começou a desabafar, abrir o coração, deixa a pessoa ir falar. E enquanto ela está falando, você tem que ficar assim, ó. Espírito Santo, me dá uma palavra. Então, me dirige. Não quero eu falar, mas que o Senhor venha falar. Mas não na cara da pessoa. A pessoa brigando com você, você diz assim, ó, Deus, Espírito Santo, me dá uma palavra, que esse endemoniado está demais hoje. Não é isso. Você tem que pedir no Espírito.
no espírito, não é na pessoa. Você tem que ficar quieto, só esperando. Fica quieto, não fala nada. Mas você fica em espírito pedindo. O Espírito Santo vai dar para você a palavra. Quando é o Espírito Santo que dá a palavra, as pedras caem no chão. Quando é o Espírito Santo que dá a palavra, aquilo ali, aquele calor da briga vai embora. Você vê que os fariseus foram tudo embora. Você vê que a mulher adúltera não volta para o adultério e se torna uma discípula de Jesus. É isso. Quando é o Espírito de Deus que te dirige. Não é na briga. É na hora quando Deus te dá essa palavra. E aí você desarma qualquer homem, você desarma qualquer melhor. Por mais hostil que seja o ambiente, você consegue desarmar. Quando o Espírito de Deus, você não tem que ficar ansioso para falar. A gente fica muito ansioso para falar. A gente tem que esperar o Espírito de Deus falar por nós. Diga amém. E Ele vai te dar a palavra. Vai te dar, né? Finalizando aqui. Talvez isso seja difícil para alguns. Para quem que é difícil aí? Ah, e só para mim então é. Levanta a mão para quem é difícil. Amém? Quando você vê, você está se atracando nos gritos, né? Porque você está berrando, gritando, cala a boca, fica quieto. Cala tua boca, o que é isso? Talvez isso seja difícil para alguns. Na verdade, em tudo que intentamos fazer, precisamos nos esforçar e sempre confiar que o Senhor Jesus irá à nossa frente, a fim de que o impossível torne-se possível. Está lá em Mateus 17, 20, finalzinho do versículo diz, né? Diz ali, ó. E nada vos será impossível. Não, pastor, essa pessoa é do capeta, essa pessoa é impossível. Essa pessoa não tem jeito, pastor. Começou a brigar dizendo, se eu for falar alguma coisa, essa pessoa não tem jeito. Mentira, tem jeito sim. Se você tratar essa pessoa certinho, tem jeito. Você consegue contornar essa situação. E agora diz mais, ó. Começar algo nem sempre é fácil. Então espero que você comece a partir de hoje, tá? Começar algo nem sempre é fácil. Nesse caso, estamos falando da nossa família, pois a felicidade dela é o objetivo. E isso vale o nosso esforço, não é verdade? Vale ou não vale? Responde para mim. Então a gente busca ou não busca a felicidade da família? Não busca, busca o nosso. Você busca a tua felicidade, o teu marido dele e o teu filho dele. Cada um de nós dentro de casa a gente busca a nossa própria felicidade. Não, eu faço tudo pela minha casa, não. E quando você começa a ceder um pouco, mas tá, então eu vou buscar pela família, eu vou ceder o meu filho. Eu vou ceder para o meu marido. Aí ele monta em cima de você e faz de você um cavalo. Já escutou aquele negócio lá? Te dou a mão, você quer o quê? É o pé, te dá o pé, que é a perna, que é o perno do braço, e daqui a pouco o corpo inteiro. Não adianta. Então a gente tem que pedir para Deus, Deus me dá sensibilidade, por favor. Porque eu não posso ser extremamente individualista, apesar de já ser. E eu não posso ceder muito. Se eu ceder, meu irmão, daí domina tudo. Que o ser humano é assim, irmão. Se você for deixando e você for cedendo, vai me dizer se o ser humano não se acostuma. Daqui a pouco, irmão, a mulher se acostuma a ser o cabeça da casa. E aí vai, irmão. E vice-versa também. Se daqui a pouco a mulher começar a ceder muito, o homem se torna o reizinho. E aí vai, irmão. Então a gente tem que tomar cuidado. O seu filho, quem já acostumou um dia, quem um dia tomou essa posição de dar uma cedidinha? Ah, hoje eu vou ceder para o meu filho. Aí hoje, eu vou deixar ele descansando hoje em vez de ir para aula. No outro dia o que ele vai querer também? E no outro? E no outro? E no outro? O ser humano é assim, irmão. O ser humano é assim. Quando você começa a pensar no bem do outro, ele começa a se deitar em você. Isso é totalmente bíblico. A pessoa começa a montar em você pensando que você é o cavalo dele. E isso é bíblico. E a gente tem que tomar cuidado. Eu penso na felicidade da nossa família. Muitas vezes não. A gente é extremamente individualista. Não, eu não, pastor. Já é. Só de pensar desse jeito já é. E o que mais que diz agora, né? A Bíblia diz que o fruto do Espírito né? As características do fruto do Espírito amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Está lá em Gálatas 5, versículo 22. Aí o próximo, a continuação diz: observe que três dessas qualidades estão relacionadas à orientação de Tiago de sermos prontos para ouvir. Longanimidade, o que é longanimidade? Vocês estão lendo junto ou não? O que é? Capacidade de desprezar as ofensas. O que é mansidão? Tranquilidade. E temperança, o que é? Tá. Só conseguiremos ouvir mais falando e nos irando menos.
se dermos espaço ao Espírito de Deus em nosso viver. É Ele quem pode frutificar como convém. Por falar nessa coisa em andar em Espírito, diz assim, ó: e na medida em que andamos em Espírito, nos afastamos das obras da carne, as quais produzem morte e confusão. Eu vou ler esse versículo verdinho contigo na tela. Olha só o que diz esse versículo verdinho na tela. Atenção todo mundo, agora isso aqui é sério. Vou te dar uma revelação poderosa, ó. Porque a inclinação da carne, o que ela é? Morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Agora troca a palavra morte por fim. E troca a palavra vida por continuação, tá? Porque a inclinação da carne é fim. Mas a inclinação do Espírito é continuação com paz. Te pergunto agora, você quer que teu casamento tenha continuação e tenha paz? Ou você quer o fim do casamento? Então você tem que andar mais em Espírito. Se a gente não conseguir andar em Espírito, morte vai ser o fim. Agora, se eu começar a me inclinar para o Espírito, escutar mais, falar na hora certa, mirar só em terceiro estágio, né? Se eu fizer isso, vai ter continuação e paz. Agora, se eu começar a me inclinar para a carne, sabe, me deixar levar pela carne, acabou. Vai ser, como diz a Bíblia Sagrada, vai ser morte, vai ser o fim. Então andar no Espírito vai ser continuação com paz. E se andar na carne, vai ser o fim, vai ser morte. E qualquer coisa, lá na tua empresa, você está lidando com gente, mesma coisa. Aqui na igreja, mesma coisa. Qualquer área que você lida com pessoas, de criações diferentes, de temperamentos diferentes, que vêm de lugares diferentes. Um veio da roça, outro veio da cidade, outro veio da China, outro veio da África, outro veio daqui do Brasil. E cada um tem um pai diferente, uma mãe diferente. Um não foi criado com o pai, outro foi criado com a avó, outro com a tia. Um foi espancado, outro não foi espancado, o outro foi jogado no orfanato, o outro viveu lá com luxo, um era rico, outro era pobre, todo mundo diferente. E aí, para você conviver e ter continuação com paz, você tem que andar em Espírito. Penúltimo parágrafo. Quando ouvimos mais que falamos, também nos iramos menos. O próprio Tiago nos alerta na continuação da sua carta que se irar não resolve as situações. Olha o versículo verdinho aí, ó. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1:20. Antes é preciso rejeitar nossos impulsos, e receber com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Tiago 1:21. De quem que eu me lembro? Do Moisés. O Moisés teve o alto e baixo na vida dele. Qual foi o período alto da vida do Moisés? Quando a irmã dele ataca. Ela fala um monte para o Moisés, que ele tinha tomado uma mulher de cor, uma mulher de Cuxi, uma cuxita, para casar. Ela não concordou, atacou Moisés. Moisés ficou quieto. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Deus ficou bravo e ela ficou doente, e foi assim que resolveu o negócio. Ela ficou quieta e aceitou. Aí o Moisés teve que até orar por ela, tal, porque o Moisés estava muito calmo, ele estava muito pacato, ele estava, como diz, né, fleumático. Eu não sabia o que era fleumático até hoje à tarde, estudando um livro. Uma pessoa fleumática é uma pessoa que tem uma paciência enorme. Então naquele momento ele estava fleumático, paciencioso, tal. Aí ele resolveu. Só que lá na frente, quando o pessoal estoura com ele, como você vê na Bíblia Sagrada, ele pega o cajado e enfia na rocha. Pá! Tome essa água aqui, seus rebeldes. Ele não entrou na terra prometida. Então aprenda isso. Quando você está calmo, Deus resolve. E porque você não fala nada, ou quando você fala certo. Mas quando você está bravo, Deus deixa você resolver, que você não resolve nada. Só pior. Então toma cuidado. Ande mais no espírito do que na carne. E o último parágrafo é poderoso. Diz assim, ó: busque o Senhor antes de tomar qualquer atitude em sua casa. Ouça o que ele tem a dizer antes de abrir a boca. Para quê? Vamos? Condenar, criticar ou reclamar. Ande em espírito e colha o fruto de uma família alicerçada no amor e na paz. Antes de finalizar, eu lembro do Salomão. Chegou 2 mulheres para ele, dizendo: esse filho aqui é meu, esse filho aqui é meu. Não, ela trocou o filho vivo pelo filho morto. Que tinha uma mulher que tinha se deitado em cima do filho e matou o filho asfixiado. Aí de noite ela foi lá e trocou os filhos. Aí ela me disse: mas esse aqui não é meu filho e tal. Aí elas começaram a brigar, o Salomão deixou. Salomão deixou elas falar. Daqui a pouco elas perguntaram: o que você tem para fazer para nós, rei? É meu filho ou é dela? Como é que vai ficar esse negócio? Aí o Salomão disse assim: traz a espada. Traz a espada.
Aí ele diz assim, ó, vocês querem que eu vou dividir aqui na barriga, você quer ficar com as pernas ou com o braço? Como assim? Não, a gente vai cortar ele no meio. Se vocês duas estão dizendo que o filho é de vocês, vai ficar um pedaço contigo e um pedaço contigo. Você quer a parte de baixo ou de cima? Aí uma delas falou, não precisa cortar não. Dá para ela, deixa ela ficar com o filho. Porque o Salomão, ele ia cortar mesmo. Ele ia cortar o filho no meio. Ele disse, não, pode. Só isso que ele falou. Aí ele pegou o filho e não cortou no meio, né? Tirou da mão daquela mulher que deveria ficar com o filho e deu para outra. Aí a mulher ficou brava. Mas como assim? O filho, como que você descobriu que o filho é dela? Porque a mãe verdadeira prefere o filho vivo, mas que esteja na mão das outras pessoas, do que o filho morto. Então você é a mãe verdadeira. Uma palavra de sabedoria mudou tudo. Uma palavra que você dá de sabedoria na hora do calor, na hora da briga, tudo muda. Aprenda isso. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos colocar de pé e vamos orar. Gostaram da mensagem ou não? Pastor, ela é boa, só que é difícil de praticar, né? Isso aqui é difícil, porque a vontade de dar com um pedaço de pau no meio da fuça. Né ou não é? Tô certo ou tô errado? Dá vontade de enfiar um pedaço de pau bem no meio da testa assim, ó. Mas não é assim que funciona, né? Por isso que é bom a gente vir aqui recarregar as nossas baterias. É bom a gente vir aqui na igreja, sabe? Escutar esse tipo de mensagem. Tá aqui a dona Catiane. Vem cá, dona Catiane. Tá aqui a dona Catiane, né? E é verdade ou não é? Que isso aqui é bem difícil de praticar, né? É bem difícil. É bem difícil, porque eu e a Catiane, pessoal, no dia a dia, né? Eu e a Catiane no dia a dia também. Daqui a pouco ela levanta a voz, eu levanto a voz. A gente, em vez de escutar um outro, a gente não quer. A gente fica uma ânsia muito grande de querer falar, né? Querer falar. Ela de querer estar com a razão. Ela mesmo, a Catiane e o Felipe, de vez em quando eles se disputam entre eles para falar comigo. Agora eu vou falar com teu pai. Ah, mãe, mas é só uma palavra, papai, eu não sei o quê. Então você vê, é aquela coisa, todo mundo quer falar e todo mundo quer ser ouvido. E quando não consegue, a gente começa a levantar a nossa voz, começa a gritar, parece até maluco. Se é que já não está ficando. Então vamos pedir para Deus ajuda. Vamos pedir para Deus. A gente não vai resolver nada na ira nem gritando. Tá certo? Feche os teus olhos agora, levante as tuas mãos aos céus, que a irmã Catiane vai fazer uma oração hoje para todo o Brasil, onde as pessoas estiverem assistindo hoje. Em nome de Jesus Cristo vão receber essa oração para a glória de Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, Pai. E nós viemos aqui nesta tarde, Pai, pedir a Tua orientação, Pai. Pedir essa sabedoria, Pai, que só o Senhor pode nos dar. Muitas vezes, Pai, temos agido precipitadamente, como o pastor pregou hoje, gritando, se exaltando, querendo ter a razão. E muitas vezes não adianta nós termos a razão, Pai. Nós temos que ter a Tua palavra. Temos que ter a calma, a tranquilidade, Pai, para nós podermos, Pai, lutar pela nossa família, podermos ter um lar abençoado, podemos viver, Pai, como o pastor falou, como se fosse o céu aqui na terra. E esse é o desejo do nosso coração, Pai. Que o Senhor venha nos dirigir cada dia, Pai. Não que a gente sempre tenha razão, mas que a gente tenha essa paz dentro de casa, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, naquele calor da situação, às vezes no momento difícil, Pai. A gente se calar, muitas vezes ouvir mais do que falar. É isso que a gente precisa, Pai. Nós entendemos, o Senhor nos deu, Pai, 2 ouvidos e uma boca. Então a gente foi feito, Pai, para ouvir mais. Ouvir mais de Ti, Pai, para depois saber dar mais da Tua palavra para nossa família, Pai. Venha nos dirigir a cada dia, Pai. Talvez essa mulher, ela tem tentado falar mais, tem tentado se expressar mais, e a Tua palavra diz que ela não vai ganhar o homem com palavras, mas sim com a oração, com o seu proceder. Assim que ela vai ganhar, Pai, o seu marido. Talvez esse marido também tem se exaltado com a esposa, e a Tua palavra diz, Pai, que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então nós não podemos, Pai, nos irar. Nos ajuda, Pai, a cada dia saber proceder. Ajuda essa mulher, este homem, Pai, a tratar com aquele filho que muitas vezes está sendo afastado da família, Pai, está sendo afastado das coisas de Deus pelo proceder dos pais, porque os pais às vezes não sabem tratar, não sabem falar com amor, e essa criança acaba se afastando ainda mais. Então nos ajuda, Pai, a cuidar do nosso lar com todo amor. Eu oro agora, Pai, por cada
uma dessas famílias, Pai. Eu peço a Tua bênção, a Tua unção, Pai. Essas pessoas têm orado pelos seus familiares, Pai. Ajuda, Pai, a nós termos a luz do mundo, Pai, lá no nosso lar. A luz do mundo para a nossa casa, para os nossos filhos, nossos familiares, Pai. Para que eles tenham verdadeiramente o desejo de te seguir, o desejo de vir para a Tua casa, Pai. Nós abençoamos cada um desses familiares, Pai. E nós temos a certeza que todos eles, Pai, vão entrar na arca da salvação. Tua palavra diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós não vamos desistir, Pai, até nós vermos toda a nossa família, Pai, te servindo de todo o coração. É isso que nós oramos, Pai, e cremos em nome de Jesus. E se existe alguma força das trevas impedindo essa casa, impedindo essa família de ser abençoada, hoje eu estou em jejum, estou em consagração, e eu digo agora: demônio, sai dessa casa, sai com essa confusão, sai com essa briga, sai com o homossexualismo, o lesbianismo, sai agora a maldição da pornografia, do adultério. Em nome de Jesus eu paraliso essa afronta das trevas. Sai essa incompatibilidade dentro de casa. Essa conversa que eu mesmo preguei hoje, eu falei que muitas vezes não estão se acertando. Sai desse quarto, sai dessa sala, sai da cozinha. Eu estou repreendendo demônio em nome de Jesus. Esse casal não pode chegar nesse ambiente que já começam a se degladiar. Sai agora em nome de Jesus Cristo, desse filho rebelde, desse que está mexendo com o tráfico, com drogas, esse marido que vive bêbado, essa esposa que vive correndo para cima, para baixo, boate. Sai, força maligna, vai embora desta casa, em nome de Jesus Cristo. Levante as mãos para cá. Minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar, Jesus, minha família com amor. Levante a voz. Minha família é bênção do Senhor. É bênção do Senhor. Me ensina a tratar. Me ensina a tratar. Minha família com amor. Minha família com amor. Edifica a minha casa. Edifica a minha casa. Para o teu louvor. Para o teu louvor. A minha família. A minha família é um presente do Senhor. Presente de novo. Erga a sua voz, a minha família. Minha família. Aleluia. É bênção do Senhor. Me ensina a tratar. Me ensina a tratar. Minha família com amor. Minha família com amor. Edifica a minha casa. Edifica a minha casa. Para o teu louvor. Para o teu louvor. A minha família. A minha família é um presente do Senhor. É um presente do Senhor. E aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Pode ter certeza que a tua casa vai ser alcançada. Diga amém, Jesus.